Contigo. Aplaude Ele, aplaude, amém, amém. Estamos abençoados, queridos. Poder de Deus sobre vocês, em nome de Jesus. Amém, amém. Podemos sentar, glória a Deus. Paz do Senhor Jesus seja com vocês. Povo do Senhor, glória a Deus. Quem dá glória a Deus aqui? Estamos sentindo muito a presença de Deus. O evento ontem foi lindo lá na casa mãe, meu Deus do céu. Você quer saber? Eu estou sentindo a presença de Deus mesmo. Pega o meu celular que eu quero fazer mais um vídeo só para ganhar like. Cadê meu celular? Traz ele aqui para mim. Traz o óculos também. Eu quero mostrar como essa igreja está linda. Vai aplaudindo a Deus, povo do Senhor. O Espírito Santo está no teu meio. O Espírito Santo está se movendo entre você. O Espírito de Deus tem atraído você a um mover. Como demorou o celular, que não quer mais like sou eu. Ninguém me dá R$1 por causa disso. Vamos lá. Eu te falei para pedir presente para Ele por causa da palavra de hoje. Tem a ver com as unções que no final vamos ter. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na Tua palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes, no poder, na unção da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Como é do conhecimento da maioria, o título da palavra é Particularidades com o Espírito Santo. Quando você começa a buscar o amado Espírito Santo, temos falado sobre esta fase, aquela terceira lá, aquela sala ali, onde você chega no quintal, no tabernáculo de Deus, você pede coisas e é o certo. Você entra no segundo ambiente, que é uma sala aqui, onde você está conectado com o que você quer de Deus, mas está servindo. E tem o terceiro, que você entra para ser ministrado ou ministrada por Deus, o que Ele tem a te dizer, fazer em você. Uma das coisas que o Espírito Santo faz, quando você começa a insistentemente pedir para Ele revestir você, se comunicar com você, ministrar você, que eu jamais te disse nesse púlpito, Ele começa a te confidenciar coisas a você, particularidades, coisa só tua, peculiaridades, coisa que você não vê com os outros, mas começa a brotar dentro de você. É algo que sai diretamente, uma partícula que sai dele e entra em você, mas também você já está nele. E depois dessas ministrações, porque isso é sequencial, não é só um dia, você começa a entender Ele te dizendo: agora nós somos um. Porque algo meu está em você e algo teu está comigo, está em mim. Quem quer isso na sua vida? Depois que o amado Espírito Santo implanta isso em você, você não sabe explicar. Eu queria poder decifrar em palavras o que eu sinto, o que eu recebo. Quando estou orando acontece isso. Por que acontece comigo? Não dá para descrever. Porque Ele põe em você uma chama, um poder, um mover. Vou te dar um exemplo raso. No início da minha jornada com Deus, ida nos montes, quando eu já comecei a ouvir a voz do Espírito Santo, eu estava no monte e eu estava falando para Ele: Senhor, eu preciso receber algo, porque eu sei que vou fazer muita coisa para o Senhor. Eu não sabia direito o que seria meu chamado, nada disso. Preciso receber algo aí para... Me lembrando daquele desviado Salomão da Bíblia, que ele fez um pedido lá para Deus, para ele gerir as coisas de Deus. Quando eu estou descendo do monte, o amado Espírito Santo me fala desse jeito. Eu nunca tinha ouvido isso de ninguém. Ele falou para mim: não me peça, antes ele falou: eu quero te dar algo que vai ser para você e vai ficar implantado em você para você gerir o meu reino. Até então não entendi muito. Ele me disse: não me peça a sabedoria de Salomão. Em Mateus 6:29, o Senhor Jesus falou que Salomão, nem igual a uma erva, que nem servo tem, se vestiu e morreu desviado. Ele me falou: me peça a sabedoria de Daniel. Porque a Bíblia fala do homem mais sábio da terra, e não fala que é aquele infeliz Salomão. A palavra fala de Daniel. Já vamos ler isso. Depois que Deus me falou isto, e Ele falou: eu estou te transferindo essa sabedoria. Diga comigo, põe a mão no teu peitoral: recebo a sabedoria de Daniel. Aquilo entrou em mim, aquilo começou a funcionar em todos os âmbitos da vida.
Pessoas começaram a me procurar que tinham muito mais tempo no Evangelho do que eu. Pessoas que tinham muito mais liderança que eu passaram a me procurar. Olha, eu tive sonho contigo, eu não sei, eu estava orando, eu senti que eu tenho que te procurar. Mas ele é presidente de ministério, ele tem mais de 40 anos de ministério, está me procurando a mim. E a pessoa, quando vinha se aconselhar comigo, minha primeira reação interna era: eu não sei o que dizer para ele. Isso aqui não tem solução, não tem resposta. E aquilo botava na hora. A pessoa me procurava, eu não pedia, não dizia: olha, recebi no monte lá pela sabedoria de Daniel interpretação de sonhos. Daniel é o homem que mais tinha poder para descobrir o que você sonhou e decifrar na Bíblia. A pessoa me trazia sonho que ninguém entendeu. E para mim ele estava tão simples, está tão nítido, meu Deus. Preciso até decifrar isso. Você não entendeu que isto, aquilo, aquilo? Puxa, como você é sábio, me dizia. Eu sábio! Mas aí que começava a me lembrar daquilo que o amado Espírito Santo descendo do monte me disse: eu quero te dar algo peculiar. Por que digo peculiar? Ele é algo que todos podem ter. Mas peculiar porque nunca ninguém tinha me dito. Que não é para pedir a sabedoria de um desviado, infeliz Salomão. Que era para pedir a sabedoria de Daniel. E uma coisa que eu notei, que depois que ele implantou aquilo em mim, além de ler a palavra e entendê-la com muito mais nitidez, aconteceu algo que comecei a sentir uma segurança. E é em nome dele que você vai sentir essa segurança a partir de hoje na tua vida. Uma segurança que você não consegue cair em depressão, não consegue se desesperar. Você começa a se sentir a pessoa mais forte do mundo. Algo do Espírito da divindade foi implantado em mim, ninguém me derruba. Você tem um Eliseu que tinha algo do Espírito Santo nele. Esse é o exemplo maior da Bíblia. Veio um exército inteiro, aparelhado, armado até os dentes, subiu contra ele na cidade. E você tem na tua Bíblia o episódio quando Eliseu fala: Deus, o exército inteiro, cega eles que não percebam quem sou eu. Um exército inteiro, nem que você una o mundo inteiro, não consegue derrubar um homem, uma mulher, um menino, uma menina, um adolescente, uma jovem, que já tenha algo do Espírito Santo transmitido diretamente para dentro dele e dentro dela. E Deus cegou aquele exército todo. Eliseu levou para cá, levou para lá, e eles foram seguindo ele. Na hora H, Deus abre os olhos deles. Eu sou Eliseu. Senhor, tenho certeza que aquele exército se converteu inteiro. Você tem um homem como Elias, homenzinho de Deus, desce daí. 51 rodaram, fogo caiu do céu, porque ele quis. Depois que o amado Espírito Santo consegue transferir algo para dentro de você, você não está mais nem aí com o que o Carlos, com a Joana, com a Maria, com o Mário Bros se uniram para falar mal de você. Passa a ser tudo bobagem. Você só se vê dizendo o dia todo: perdoa-lhes porque não sabe o que fazem, tudo criancinha. E dá a impressão que você está fazendo isso porque puxou um baseado e quer camuflar. Não é não. É que você está vivendo outra realidade. O cara está te processando dizendo que está devendo 1 milhão para ele. E eu estou lá com cara de preocupado. Não, porque tem o despejo. Eu estou lá. Quem me falou que a igreja eram paredes? A igreja está aqui, cheia do mover de Deus. Que diabo louco é esse? Você começa a ver tudo. Você começa a ver tudo pela ótica que moveu Davi quando disse: me deixa pegar esse gladiador, que viviam quase 200 anos de idade os gigantes. Me deixa pegar ele, vou dar uma lição nele. O cara fala demais. Como pode? Um adolescente para jovem, porque tinha corpo já de jovem, tanto é que Saul queria pôr nele a sua própria armadura. E ele diz: não, esse cara fala muito, vou tirar a cabeça dele fora, vou dar exemplo aí para o Oriente Médio todo. Como é que pode? Pode, porque algo foi implantado em Davi quando ele foi buscar o Espírito Santo. Depois que Deus implanta em você o amado Espírito Santo, e o amado Espírito Santo você cultiva isso, porque você recebeu o Espírito Santo, e você cultiva essa comunhão, coisas são transferidas para dentro de você. Um dia ele me fala, a minha apóstola Denise, que ele quer nos dar um mover jamais dado na terra. Coisa de grudar gente em parede, chão, cadeira.
é que ele era simpático. Eu devia dizer para o povo que ele é simpático. Agora, nessas viagens que faço, eu acho, posso estar enganado, mas eu acho que foi mês antepassado, 2 meses atrás. Fui na cidade de Birigui. Tenho certeza que o Amado está me assistindo agora. Então, a cidade de Birigui, uma igreja linda lá do apóstolo Alberto. Eu falei para ele ele falou que tinha sede pelo mover. Eu falei para ele das pedras preciosas. Pede para pegar da minha sacola a pedra que eu trouxe. Está lá dentro. Pedras preciosas. Então, fui explicando para ele que Deus pode dar, que eu ia liberar esse mover. Hoje, às 9h30 da manhã, no meu celular me vem o recado dele. Porque eles foram buscar do Espírito Santo. Nós vamos ver alguns vídeos. Você vai ouvir a voz dele. A foto que vai ver são as pedras que Deus deu para eles até agora. E está dando pedras preciosas lindas. Deus quer dar para eles. Deus viu que é importante para eles. O que Deus não te dá é o que não é importante para você. Por que Deus não me deu? Porque você não deu provas que é importante para você. Tudo que é importante a gente pede e vai atrás. O Espírito Santo quer ter particularidades e peculiaridades com você. E Ele quer te dar coisas. Entre vocês dois. O mundo pode ver, mas é entre vocês dois. E aí Ele me mandou o vídeo dele. Vou te mostrar o vídeo quando eu jejuava 40 dias todo ano. Então você vai pegar um palito lá, ambulante, fazendo a obra. Tua igreja Casa Firme recebeu mais de 2.500 pedras. Muitos aqui são novos, não sabem disso. Aqui na minha mão eu acho que todos conseguem ver essa pedra pelo tamanho grande, não é? Essa é uma menina da nossa igreja aqui do Alphaville chorando. Todas as minhas amigas na igreja, na Casa Firme, receberam pedras e o Senhor não me dá nada. Dormiu chorando, acordou com essa pedra no pé dela. Olha o tamanho disso aqui. Olha, quem vai dar glória a Deus aqui? Mas aonde está a prova disso, pastor? Coloca Pedras Preciosas Casa Firme no YouTube. Você vai ver as 4 igrejas nossas. Os testemunhos, você vai ver o testemunho dela junto. As meninas, os meninos, os homens, mulheres, como todos receberam. Vamos apagar as luzes, me põe os vídeos, porque o último vídeo eu acho que você vai reconhecer o local. E vou te dar uma explicação aí. Se puder apagar todas as luzes é melhor. Porque está pouca qualidade no vídeo. Vamos lá. Após, só agora de manhã. 53 com 104 de ontem. Quem vai aplaudir a Deus? Me põe a foto. Consegue pegar a foto? Olha, ele me fez isso aqui. Quem vai aplaudir a Deus aqui? Deus dando na igreja deles. Agora vamos para outro vídeo em que eu era um palito mesmo da Zinha de Moá, sofrendo demais. Crianças. Vamos para o último vídeo, porque eu acho que você vai reconhecer o local. Onde você acha que é isso? Consegue sair. Que igreja é essa? Não consegue. Consegue sair. Grudadas na cadeira, lá na casa-mãe. Grudadas na parede. Pastora Célia dos Jovens, pedi para ela fazer. 2, 3, agora! Quem vai aplaudir a Deus aqui?
Pronto. O que é isso? Se alguém te falar, avivamento é coisa do pastor Sam, é lógico que é coisa do pastor Sam. Quando Deus te dá a profecia, Deus dá o espírito do profeta, é sujeito ao profeta. Essa porta posso abrir a hora que eu quiser. Posso abrir aqui agora. É que Ele me pediu para fechá-la. Até o devido tempo, que vai haver um poder muito maior que isso aí. Só que Deus nos deu algo diferenciado. Fomos num ginásio e 300, eles me falaram que foram 300 jovens ou pessoas, grudados tudo no palco do ginásio. O prefeito veio me implorar para aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu vi coisas, nós vimos coisas. Se você colocar lá Rolândia em Chamas, você vai ver um ginásio, você vai ver centenas recebendo o poder de Deus. Aí alguém diz, por que Deus te deu isso? Isso entre nós, eu, tua apóstola, e Ele. Quem dá glória a Deus aqui? São particularidades, peculiaridades. Coisa que fizemos por aí no mundo todo. Por que eu te mostrei isso? Porque há coisas que Deus quer te dar. Eu conheci um pastor que conseguiu tanta intimidade com o Espírito Santo, que o Espírito falou para ele, os anjos vão se mover naturalmente, no mundo natural, como você. Então ele entrava numa casa e você não sabia quem estava recebendo na tua casa. Naquela humildade toda. Ele falava, o anjo está do lado da mesa, anjo, move as coisas para eles verem. As coisas começavam a se mover. E não era misifio, não era demônio, ninguém pulava pela janela, assombração. O povo começava a cair debaixo do poder de Deus. Ele entrava nas igrejas e os anjos se moviam no meio do povo. Particularidades, a coisa que Ele quer passar para você. Os amados que vão ser ungidos aqui, mas vão me ungir a diácono, vão me ungir a presbítero, vão me ungir a... Não, pera um pouco. O importante é a unção, não o título dela. Porque ungiram a diáconos aos 7 em Atos 6, e esses diáconos foram para salvar Samaria, salvaram Samaria inteira, e continuavam diáconos. Um deles era diácono, foi arrebatado, salvou o eunuco e foi arrebatado. Deixa eu te falar algo. Eram diáconos. O importante é que depois que a unção está sobre você, não tem mais limites. Quem aplaude a Deus aqui? Eu, na época, perguntei a Deus o porquê que Ele queria me dar para a apóstola essas particularidades. Ele me disse, porque isso vai nos conectar. Isso vai atrair vocês a mim muito mais. E é verdade. Depois que o Espírito Santo te dá um mover, um dom, uma coisa entre vocês dois, você não pensa em outra coisa, você só pensa nele o dia todo. E você quer explorar mais aquilo. E o pior, foi aquela fase que você é de poucas palavras. É onde todo mundo diz, está muito soberba, viu? Ficou muito soberbo ele. Ficou arrogante depois que Deus usou ele. E não é a questão. É que você fica compenetrada demais. E você fica assim querendo viver um mundo à parte. Quer orar à parte, quer jejuar à parte, quer buscar à parte. Poucos começam a saber da tua vida. Poucos têm a dizer, porque os sinais já estão se movendo aí. Quem aplaude a Deus de novo, diga amém, 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 amém. Um dia ele me disse assim, eu quero aumentar os... Olha, ele foi enfático. Eu quero aumentar os meus tesouros em você. Ele me disse que tesouros não são aqueles que têm a ver com patrimônio material ou diplomas de homens. Tesouros são coisas que Ele me passa e ninguém pode tirar. Não importa o que você tenha nesse mundo, alguém pode tirar. O que o Espírito Santo te der, ninguém tira. Quem quer isso aqui? Põe a mão no teu peitoral, diga para ele, porque é aqui que ele abriga, teu baú está aqui. Diga para ele, implanta em mim, amado Espírito Santo, novos tesouros. Então ele me enfatizou muito que mais eu buscasse ele, mais ele me passaria dons e particularidades, porque ele queria aumentar os tesouros dele dentro de mim. Então se eu for falar para as pessoas que não me conhecem, não tem convívio nenhum comigo, tudo que eu vivo com o Espírito Santo, eles vão dizer, esse aí deve ser um charlatão, no fim vai pedir dinheiro para todo mundo mesmo, e está com a crista muito alta e não sei o quê.
Porque é muita coisa. Mas também o vovô aqui, quantos anos tem? Já está quase 80. Deu tempo, não deu? Deu tempo. Eu estou com ele. Então, depois que os tesouros são implantados em você, você começa a lembrar quando o Senhor Jesus disse: um homem, uma mulher não se mede pelos bens materiais que possui, mas pelos tesouros que o Espírito Santo implantou nele. O Senhor Jesus não tinha uma casa própria, não tinha uma charrete, não tinha um camelo, mas ele era o homem mais rico da face da terra. Todos os tesouros de Deus estavam nele. O Espírito Santo quer te dar uma riqueza que o mundo não conhece, e essa riqueza vai fazer a tua cabeça. Por que vai fazer a tua cabeça? Porque você vai ficar muito inteligente. Você vai ser uma pessoa extremamente inteligente. Diz que os discípulos, quando foram interrogados, depois que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, viram neles uma sabedoria ímpar. Nem os sinédrios, os acusadores, com as suas faculdades lá de estuda para virar um perfeito idiota, no caso deles, lá na lei lá. Eles falaram: da onde vem tamanha sabedoria essa? Aí diz que pesquisaram e descobriram que esses haviam estado com o Senhor Jesus na terra. Então a caminhada do Senhor Jesus com eles estava transferindo tesouros. E você vai aprender a prestar atenção nisso. Uma vez eu falei algo semelhante a isso que eu estou dizendo aqui para uma serva de Deus que estava sofrendo muito. Na época desse vídeo aí que você viu, naquela época. Ela estava sofrendo muito. O marido dela era um cão. Não sei nem como é que Deus deixou o cara vivo. Se ele não se converteu, já deve ter rodado. Tão ruim que ele era. E o Senhor, falei: o Senhor não vai fazer nada com esse cara pelo jeito. Ele falou: não vou. Vou dar a ele mais uma chance de salvação. Isso vai demorar um pouco. Mas diga para ela que eu vou recompensá-la. Aí eu falei: o Espírito Santo falou que vai tirar a tua dor. Ele vai te dar uma recompensa. Ela foi dormir. No dia seguinte veio correndo falar comigo. Ela foi dormir, acordou com uma voz chamando ela da sala, pelo nome. Ela me falava ao timbre da voz que era de um locutor de rádio de altíssima qualidade. A voz, chamando de filha, vem orar. Assim como nós estamos conversando aqui. E ele falou para ela: ajoelha aqui, que eu vou tirar toda a tua dor agora. E ele começou a conversar com ela. Olha, eu estou arrepiado falando isso. Está quase me dando vontade de andar no ar nessa igreja. Está faltando isso aqui. Aí ela começou a chorar muito. Porque cada frase que ele dizia era uma explosão nela, que tirava toda a dor daquele assunto que ele falava: eu vi quando ele fez isso com você, eu vi quando aconteceu aquilo, eu ouvi teu choro, tuas lágrimas quando me pediu aquilo, eu vou te dar tudo isso. Ele foi falando com ela, foi uma conversa longa, igreja. Não foram 3 frases, não. Ela chegou para mim, eu vi o rosto dela tomado em luz. Ela falou: eu não estou nem aí mais preocupada com o que ele faz comigo, deixa de fazer. Coitado dele, olha só, coitado dele. Eu estou em outra dimensão, pastor. Falou para mim: eu ouvi a voz do Espírito Santo, é uma voz de locutor de rádio, mas é muito sublime, não é nada daqui. Quem quer isso? Levante a mão. Teve uma que eu falei para ela, enfatizei tanto esse assunto, que ela acordou e ela sentiu o corpo leve. Foi olhar, ela estava a essa altura da cama dela, flutuando. E ela via uma luz na frente dela. E ela orando em línguas. E não parava. Você acha que é a vida dessa mulher? Eu já atendi tantos homens. Olha esse pastor que você acabou de ouvir a voz dele. Procura ele, o apóstolo Alberto de Bergui. Deixa ele te contar o que está acontecendo lá. Tem muita coisa que me chega deles. Homens que eram duros. Eu falei: você vai conhecer o Espírito Santo, ele vai te quebrar mesmo. Ele vai te envergar esse galho seco que você é. Ele vai te quebrar. Aí eles vão orar, o Espírito Santo, são tomados. Tem homem que foi levantado pelo Espírito Santo. E ele quase desmaiava, mas não de dor.
quase desmaiada de tamanho poder de Deus sobre ele, quase desmaiava, flutuando no ar, mais de 1 metro de altura do chão, grudado na parede. E ele chorava, ele orava, ele pedia perdão para o Espírito Santo. E o Espírito Santo manteve ele pendurado lá um tempão até ele reconhecer que quem manda aqui é o Espírito Santo, não é ele, não. Ele ficou mansinho, se apaixonou pelo Espírito Santo. O Espírito Santo me pediu para te trazer essa palavra hoje. Ele me pediu. Eu ainda cheguei atrasado, porque na hora que estou saindo de casa, quer dizer, eu ia me arrumar primeiro. Não se arruma. Edita rápido, porque esses vídeos são longos. Eu dei uma edição rápida, trouxe para cá. Edita rápido os vídeos, manda. Já mandei para o meu filho. Ele falou, mostra para a minha igreja, para eles verem que nós somos, ele, somos reais. Quem vai aplaudir a Deus daqui? Eu tive que editar para depois me arrumar. E aí depois de editar entre blush, contorno dos olhos, aí tive que chegar atrasado mesmo. Quem vai dar glória a Deus bem forte aqui? O Espírito Santo quer te dar particularidades. E Ele vai te dar. Porque para Ele me pedir para te falar sobre isso 15 dias atrás, é porque Ele vai te dar. Alguns não entendem por que eu fico orando. Tua pastora ora muito. Mas não como eu sou mais palafatoso. Fico andando para lá e para cá. Uma hora tem que descer e ficar andando na rua. Me segura, dá um calor, aí naquele gelo eu amo, aí fica aquela camiseta. É o espalafatoso, ela já é a madura da casa, ela fica com ele lá. Mas alguém não entende porque eu faço isso. Com você sabendo, deixando de fazer, eu faço. Deixando de saber, eu faço. Por quê? Porque eu criei particulares com o Espírito Santo antes de muita gente de idade física existir. Que o vovô tem idade nas costas, como já falei. Então, eu tenho particularidades com Ele. Ah, mas é Deus, olha, se você fez isso de errado, Ele vai te bater. Eu digo, Ele já me bateu, eu fiz isso de errado. Não, Ele não me bateu, porque Ele não me bate segundo o que vocês falam de mim, Ele bate segundo o que eu faço. Você cria um mundo com o Espírito Santo diferenciado, só você e Ele. Ele me falou sobre Daniel. Daniel capítulo 1, versículo 18 a 20. Vencido o tempo determinado pelo rei para que trouxessem Daniel e os outros 3, que eram discípulos de Daniel, a presença de Nabucodonosor, versículo 19, estamos em Daniel capítulo 1. Então o rei falou com eles, e entre todos, deixa eu te falar algo, quem são esses todos? Babilônia mandava no mundo inteiro. Todos os maiores sábios do mundo eram obrigados a se alocar em Babilônia, sendo escravos ou livres, eram obrigados a estar lá. Era a exigência do imperador, porque o cara era esclarecido. Os sábios do mundo inteiro estavam envolvidos nessa questão. O rei falou com eles, entre todos. Não foram achados outros como Daniel e os discípulos dele, Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael, Azarias. 20. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais inteligentes do que os maiores sábios do mundo inteiro. A partir de hoje você vai pedir a sabedoria de Daniel. Entre os 3 discípulos, entre o pai espiritual Daniel, em Daniel capítulo 5, versículo 11, se destaca o número 1 da Bíblia, Daniel. Em Daniel 5:11, uma mulher falando para um rei: há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Para você ter uma ideia, lá em Ezequiel 29:3, Deus falando com o desgraçado do diabo, Ele diz: você, por eu ter te criado, você era mais sábio do que Daniel. Por que Deus usa mais sábio que Daniel? Porque Daniel era o homem mais sábio de toda a terra. Aí alguém diz: pastor, de onde você tirou essa? Agora já sabe. Particularidades com o Espírito Santo. Eu aprendi isso com ele descendo do monte naquela noite.
Quem quer a sabedoria de Daniel? Nunca mais me fale em fedorento de Salomão. Você vai encher de piolho a tua cabeça. Todos os homens que tiveram um encontro com Deus saíram com algo neles ou na mão. Todos, sem exceção. Moisés, no encontro com Deus, saiu com uma vara de Deus na mão que pode abrir até o Mar Vermelho. Veja, você nunca vai sair de mãos vazias. Quem dá glória a Deus daqui? Como se isso fosse pouco, abre em Êxodo 26, versículo 30. Êxodo 26, 30, levantarás o tabernáculo. Deus dá um tabernáculo para ele. Segundo o modelo que te foi, o que diz na tua Bíblia? Ele foi orar com o Espírito Santo lá no monte lá. Deus implantou nele uma maquete. Você acha que Moisés descendo do monte, olha, ainda bem que você chegou, porque o Carlos Mário Bros e a Joana se uniram para falar mal de você. E aí, onde que nós paramos? Ele foi implantado nele a maquete, ele tinha nele uma maquete, de o que tem em Salmo 76, do tabernáculo que existe no céu, vai se fazer uma cópia na terra. Quem quer isso? Levante a mão. Em Números, como se isso fosse pouco, em Números 12, 6 a 8, olha o que ele tinha. Deus abre o jogo para dizer, ninguém mexe com Moisés. Diga, ninguém mexe com... Diga até o nome. No meu caso, o Wissam Shaw Ibrahim Ahmad Halewi. Para os anjos não irem atrás de outro Wissam. É Moá. Diga até o nome. Em Números 12, 6 a 8, Deus disse para quem falou besteira lá de Moisés, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer e falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés. 8, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele claramente e não por enigmas. Pois ele contempla a semelhança do Senhor, pois ele vê a forma do Senhor. Como é que vocês ousaram falar idiotice? Olha quanta coisa foi implantada nesse homem. Maior profeta de toda a Bíblia é Moisés. Mas o interessante, ele nunca profetizou para uma alma. Nunca chegou e falou assim, diz o Senhor, acho tão lindo isso. Davi viu de verdade quem seria o Senhor Jesus na terra. Ele fala em Salmo que ele viu o Senhor falando ao meu Senhor. O Pai, ele fala, via Adonai, o Pai Celestial, falando ao meu Senhor Jesus. E ele disse para o meu Senhor que todos os inimigos dele vão estar debaixo dos seus pés e eu sirvo a ele. Então, ele saiu com esse segredo. Agora você vai ver falar para ele, estão falando que vão te mandar embora do teu emprego. Ai, eu acho que vou tomar um veneno de rato. Ah, não sei o que falaram de você. Ah, eu vou matar todo mundo, me matar depois. Tem como pôr Davi em depressão depois de uma dessa? Tem não. Diga não. Como Moisés recebeu um tabernáculo, Davi recebeu um tabernáculo. Deus falou, Davi, sabe o tabernáculo que era de Moisés? Como ele já está comigo, agora ele é teu. Meu Deus, esses são os homens mais ricos da face da terra. Deus vai te dar um mover, eu estou te falando pelo Espírito Santo, eu estou sentindo forte isso. Vocês vão começar a orar e algumas coisas muito diferenciadas vão acontecer e vão trazer os vídeos para a gente. E a gente vai dizer, vai orando por nós aqui para liberar no meio da gente. Isso aconteceu na igreja que eu me converti. Louva a Deus pela igreja onde eu me converti, glória a Deus pela vida deles. O pastor falava em santidade, não era um pilantra usando o púlpito para roubar o dinheiro do povo, já está no Senhor. Mas eles não entendiam essa coisa de mover, achavam que era tudo do diabo, sinais, não entendiam. E aí um irmãozinho simples, e ele começou a orar na casa dele, no apartamento dele. E daqui a pouco lotou a boca de muitos de dentes de ouro.
E ele chegou na igreja e o pastor falou: eu reconheço que não é o diabo, é Deus. Ora, ele orou, um monte de gente recebeu dente de ouro. Minha tia fica de pé, põe pé de pé, fica de pé. Essa minha tia estava do meu lado e o dente dela começou a virar ouro do meu lado. Tu te rappelles, n'est-ce pas? Ela se lembra. Eu que trouxe ela para o Senhor Jesus. E ela, do meu lado, ela falava: Wissam, dá uma olhada. Eu via como purpurina e os dentes foram ficando de ouro. Tinha até obturação que Deus arrumou e pôs ouro. Sim ou não? Lembra disso, Lisa? Era bebê, Lisa, lembra? Vamos aplaudir a Deus, igreja. Quando Deus dá para alguém, não está dizendo se rebele contra o pastor, que você é maior do que a igreja inteira, porque ninguém tem o que você tem. Ele está dizendo: abri a porta via você, para você dividir com a minha casa, onde eu te plantei. Você já viu alguém, uma família que a vida inteira comeu só arroz, feijão, nada contra. Mas vamos supor, só arroz, feijão, nunca tem carne no prato, não tem dinheiro. Aí alguém lá que ganhou muito dinheiro, comprou filé mignon, comprou uma tonelada e não leva em casa para todo mundo comer, esconde lá no mato. O que você faria com esse elemento da família? Esse é pior que saci tereré. Você amaldiçoa o dia que ele recebeu aquele pacote. Quando Deus te dá algo, não é para te pôr acima da gente. É para você se humilhar mais, porque recebeu mais, recebeu capa colorida. Eu estou vendo muitas capas coloridas caindo na igreja e muitas nos lares agora. Eu estou vendo. E aí, uma vez um grupo se levantou contra mim. Eu falei: Deus, para que essa idiotice irritante? Ele falou: porque eu te dei capa colorida. Ela irrita eles. Você não vai ligar para quem atacar a tua capa colorida, está me entendendo? Essa é a capa que o Papai do Céu pôs em você. Você não vai minguar o dom porque alguém criticou. Os que criticam são usados pelos demônios para você jogar a capa colorida no lixo. Algo tão precioso que Deus te deu. Eu estou vendo o mover sendo liberado aqui. Está para acontecer alguma coisa assim, Senhor. Que lindo. Da parte do Espírito Santo, Davi recebeu algo mais. Além do tabernáculo, além de força nas mãos que nenhum outro antes dele recebeu. De envergar algo de bons, nem antes nem depois. É só ele. Particularidades, peculiaridades. É para você, Davi. Agora Davi, ele não é de uma tribo. Ai de quem mexer na oferta que não é da tribo de Levi. Davi é da tribo de Judá, mas ele pode. Então ele recebe sacerdócio. Como assim? Ele pode. Ele vai no templo, ele come as comidas dos sacerdotes e fica satisfeito, agradece e volta para casa. Como é que pode? Lógico que pode. Você quer ver Deus que muda as regras? Deixa ele se afeiçoar de você. Por você ele muda tudo que ele falou. Quem vai dar glória a Deus aqui? Em 1 Samuel 30, versículos 7 e 8. Tínhamos um sacerdote chamado Abiatar. Olha o que Davi fala para ele. Disse, nós vamos ler 1 Samuel 30, versículos 7 e 8. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote: traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe para ele. Não devia Abiatar dizer: mas o Senhor é da tribo de Judá, eu que sou o sacerdote. Não, porque Abiatar já está acostumado. Está aqui a estola sacerdotal. Então, olha o versículo do homem mais rico da Bíblia. O homem mais rico da Bíblia não é que tem uma multinacional e ele é a gerência totalitária dela, não. Está aí o homem mais rico da terra. Consultou Davi ao Senhor, ele já tinha essa comunhão. Dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei. O que diz na tua Bíblia? O que está dizendo aqui no telão? Vamos lá, igual o prezinho, o primário, vamos lá. Respondeu-lhe o Senhor. Quem vai aplaudir a Deus aqui? Ele pode sacrificar, ele pode comer a comida dos sacerdotes. Ele pergunta, Deus responde: isso não me falou o homem. Isso foi o Espírito Santo que me falou depois que me disse aquele dia que ia me dar particularidades.
Ele me falou: olha o que eu fiz com meu servo Davi. Eu sou um Deus extremo. Quando me agrado, eu mimo ao extremo. Eu mudo todas as regras. Se Ele se agradar muito de você, tem muita coisa que muitos não podem, você pode. Deus fala: o caso é comigo. Vai aplaudindo a Ele, vai. Sansão tinha um segredo que todos conhecemos. Cabelo. Era uma peculiaridade, mas ela tinha seu devido fruto. Você reunia 1.000, 2.000, 18.000, 100.000, que diferença faz? Ele vai arrebentar os caras e não vai deixar nada no lugar, porque algo está implantado nele. Por isso que eu te falo, nenhum antes, nenhum depois de Sansão teve isso, mas Sansão teve. Era o Espírito Santo dizendo: essas são as nossas particularidades. Sansão teve só isso. Todo mundo encha o pulmão e diga: só isso. E por quê? Porque ele não foi orar. Ele recebeu por direito de nascimento e não foi orar. Não foi buscar. Deus tinha tanta coisa para dar para ele. Porque na minha Bíblia diz: ao que tem, mais se dará. Mais se dará. Quando a pessoa chega para mim eufórica dizendo: consegui isto, eu digo: essa é a fresta que se abriu. Vai ver muito mais coisa disso aí. A fonte de Deus é inesgotável, eu já conheço Ele. O vovô tem idade nas costas, eu sei o que estou falando para vocês. Elias tinha várias particularidades, mas uma que mais me chama a atenção: nenhum antes dele, nenhum depois dele fez, só ele. Fogo do céu. Já pensou? Você será alguém que vai num país inteiro, hoje, 2025. Ô país, vocês liberaram uma lei aí dos demônios, revoga ela, porque se não revogar, a cidade X já peço para todo mundo desocupar, porque vou tacar fogo, não vai sobrar nada. Já pensou? E o mundo veio tremendo, mude rápido, mude, porque é verdade. Se ele pedir fogo do céu, não sobra nada. Quem vai aplaudir a Deus aqui? Muitas coisas os discípulos receberam, mas Pedro, Tiago e João, em Mateus 17, foram levados no monte e viram, só eles viram. Eles viram a nuvem luminosa que o Pai se apresenta através dela. Ouviram a voz audível do Pai. Quer mais do que isso? Ou você vai me achar alguém mais rico do que eles? Não tem mais rico que eles. E ainda viam o Senhor Jesus glorificado muito antes dele morrer na cruz e ressuscitar. E aquilo ficou dentro deles. Aí depois você fala: então sabe aquela bicicleta lá? Roubaram do teu quintal. Como é que sua vida vai ficar agora? Você acha que eles estão nessa? Hã? Quem vai dar um glória a Deus bem forte aqui? Estão ameaçando, viu, Pedro, que vão mandar você embora do emprego. Eu já falei para Deus que se isso acontecer, é a gota d'água, vou tirar a minha vida. Que palhaçada! Você vai subir de nível a partir de hoje. Você vai começar a orar falando: amado Espírito Santo, eu preciso subir de nível. Implanta tesouros em mim, eu tenho que sair dessa mesmice. Eu tenho que sair dessa cabeça oca. Me tira para um nível maior, implanta tesouros em mim. Quero ser uma pessoa rica no reino de Deus. Saul. Eu sempre te falo que Saul, essas torcidas que eu estou dando é porque ficou orando no gelo, certo? Aí fica respirando lá, pegando gelo, dozinha de Moab. Vamos lá. Saul, eu sempre te falei que um exemplo para mim mais rico de toda a Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, é o de Saul. O grande lamento que eu tenho por ele é ter caído, porque não tem modelo mais lindo do que toda a trajetória de Saul. Esse Saul, em 1 Samuel 10:1, olha o que ele recebe. 1 Samuel 10, versículo 1, e aqui abre um parêntese. O que Samuel recebeu de Deus? Samuel, Samuel. 3 vezes Deus chama Samuel pelo nome. 3 vezes se manifesta a Samuel. Deixa eu ir para Samuel para você entender melhor a trajetória de Saul.
1 Samuel 3, 19 a 21, não ficou nisso. Porque nunca antes, nunca depois de Samuel aconteceu isso, só com Samuel. Samuel, Samuel. Quem me chamou? É o Senhor. Só com Samuel. Mas é muito mais do que isso. Em 1 Samuel 3, 19 a 21, crescia Samuel e o Senhor era com ele. Ou seja, havia comunhão entre os dois. Vamos lá. Deus está me falando algumas coisas, já sei que eu vou pregar terça e quinta para vocês. E nenhuma de todas as suas palavras de Samuel, Deus deixou cair em terra. O que Samuel falar eu faço. Todo o Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Até aí tudo bem. Agora vamos ler o 21. Continuou o Senhor a... Olha, no original é esse verbo mesmo. Exatamente esse verbo. Continuou o Senhor a... Que verbo você lê aqui? Aparecer. Aquilo que começou com Samuel, Samuel. Como é que avançou de nível? Deus aparecia para Samuel. E que mais? Enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Aparecer é uma coisa, se manifestar é outra, um dia falamos disso. Então você está lidando com um homem que era acima de todos os sumos sacerdotes da Bíblia inteira, porém abaixo do Senhor Jesus, lógico. Porque o sumo sacerdote, uma vez por ano, que entra para ouvir a voz de Deus, Samuel vê Deus, ouve Deus, e o que Samuel falar, Deus diz, foi eu que disse, ponto final. Quem quer isso na sua vida? Aí você vai me dizer, mas Samuel era Samuel. Não, querido, Samuel era menininho, para com isso. Então você vai ter fé que Deus quer fazer algo maior com você. O Senhor Jesus garantiu que nós vamos ter algo maior do que todos os velhos do Velho Testamento. Quem crê nisso? Então agora nós voltamos em Saul, porque Samuel ungiu esse Saul. 1 Samuel 10, versículo 1. Tomou Samuel um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou. No mundo árabe, quando um pai entrega para um filho, quando um líder espiritual entrega para um discípulo algo, apenas é uma coisa. Entrega e beija ele no rosto, é uma transferência. Eu te retransmiti algo aqui. Eu te transferi algo. Quando o profeta Samuel ungiu ele, não se conteve, pegou e beijou o rosto dele, nesta hora ele estava dizendo, eu estou repassando a você o que eu tenho. Me dá vontade de chorar mesmo, de ver como que Saul terminou sua vida. E aí ele fala assim para ele, não te ungiu porventura o Senhor por príncipe? Repassagem de algo. Diga, repassagem de algo. Em 1 Samuel 10, 5 a 7, agora nós temos um novo profeta. Saul, pelo encontro com Deus, ele saiu com dom de maior profeta da Bíblia, como Samuel, o pai dele. 1 Samuel 10, 5 a 7, e versículo 9 a 11 e 13, vamos lendo, versículo 5. Samuel diz para Saul, você agora que teve um encontro com o Espírito Santo, Saul, agora seguirás a Gibeá e Elohim, onde está a guarnição dos inimigos, e há de ser que entrando na cidade encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de salteiros, tambores, flautas, harpas, eles estarão profetizando. O que diz na tua Bíblia no 6? O Espírito do Senhor vai transferir algo para você. Vai descer sobre você, vai te transferir algo que tem a ver com o beijo que eu te dei no rosto. Se apossará de ti o Espírito Santo e profetizarás com eles. E tu serás mudado em outro homem. Vai ser um homem multimilionário agora. Quem dá glória a Deus aqui? Vai ser um homem riquíssimo do reino de Deus. 7. Quando estes sinais te sucederem,
faze o que a ocasião te pedir, porque Deus vai já estar contigo. 9-11. Sucedeu, pois, que virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração, e todos estes sinais se deram naquele mesmo dia. Chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhes saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul e transferiu algo para ele que nenhum outro rei na Bíblia teve, nenhum, só Saul. E ele profetizou no meio deles. Davi nunca chegou entregando o recado. O maior profeta da Bíblia, Moisés, nunca entregou um recado particular. Samuel entregava recado para você. E Saul está igual. Você vai aplaudindo a Deus aqui, igreja. Algo peculiar vai ser transferido para você. Saul não vai ser só coroa de rei. Isso é ridículo. Ah, mudei de igreja. Todas as portas abriram. Você pensa portas, a glória, o poder, a unção, o mover. Não, me promoveram a diretor, eu estou com um carro novo. Meu Deus do céu. Homem, lembra-te de onde caíste, que nível você chegou. Ou eu estou ficando louco, ou eu tenho razão. Você acha que Deus vai te ungir para ser rei, Saul? Pelo amor. Então, profetizou no meio deles. 11. Todos os que dantes o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros: que é isso que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas. Versículo 13. E tendo profetizado, Saul seguiu. Nenhum encontro com o Espírito Santo vai te dar só dinheiro que você está pedindo. Ele vai te dar o dinheiro. E Ele é generoso. Ele vai te dar um emprego. Me dá marido. Para pessoa cheia do Espírito Santo, Deus dá marido. Para homem cheio do Espírito Santo, dá esposa. Me admira muito que... Bom, não vou entrar nessa parte. Vamos lá. O Espírito Santo dá marido, dá esposa. Ele une pessoas. Ele falou dessa aqui. Essa que manda em você a partir de agora. Fecha negócio. Está aí, 33 anos. Coitada dela, está em crise. Eu estou muito bem. Eu vi que Deus não me enganou mesmo. Deus une pessoas. Deus abre a igreja. Deus faz coisas. Mas entenda uma coisa. Deus dá muito mais do que isso. Deus dá particularidades. Aquilo que ninguém vê, mas já está em você. Você não sabe explicar. Eu não sei explicar. Ele me toma e eu já tenho a resposta. Pronto, que eu vou te falar. Eu não sei. Eu vou preparar uma palavra, aquilo começa a vir, e vir. E ele fala de um lado, ele fala na minha frente a 1 metro de distância. E eu começo a anotar, começou a gravar baixinho para não acordar ela. Ela já sabe que o marido dela não anda por 2 vias, não fala com seu ego próprio. Eu estou gravando pregação. Quando depois compilo tudo, como é que vem isso? Não sei explicar. Vem. Por que vem? É peculiaridade minha com ele. Tem sido assim há mais de 30 anos já. 1 Samuel 10, 15 e 16. O tio de Saul pergunta para ele: o que o profeta te falou? Então disse o tio de Saul: conta-me, peço-te, o que é que disse o profeta Samuel? Respondeu-lhe Saul: informou-nos de que as jumentas foram encontradas, porém, com respeito ao reino de que Samuel falara, não lhe declarou. Saul sentiu que aquilo não era para ser contado. Deu para entender? Saul sentiu. Por isso que você se torna uma pessoa compenetrada. Há coisas que você não conta mesmo. Tua pastora recebe coisas de Deus que ela não vou te contar. Fica em paz. Tem coisas que eu recebo de Deus, isso eu não posso contar. É assim que funciona. Mas essa pregação, ela é só para quem já passou de 10 anos na igreja? Não. 9? Não. 1? Não. Para quem está chegando hoje pela primeira vez. Os novos têm mais fé do que a gente que está aqui. A minha Bíblia fala: os últimos são os primeiros. Eu estive numa cidade de Araraquara. E eu entrei no mover, mas foi para arrebentar lá. Um casal no final, terminou tudo, eu já estava exausto. Por favor, atende só o casal, vem cá. Com eles foi rápido. Vem cá, o que vocês querem? A gente quer sentir, já se receba. O Senhor fez eles flutuar
e empurrou eles, grudou na parede. E eles falavam em línguas e choravam, e grudados na parede, fez eles flutuar. Não muito, um pouco, mas eu vi. E eu pensei, nossa, eles têm muita sede de Deus, porque olha, esses aí foi melhor do que a igreja toda. Então eles estão ali, e eu quero ir embora, porque eu nem quero paz, tem uma hora que eu quero correr jantar. Eles saíram rápido dali do mover e correram para mim. Eu pensei, mas que foi de novo? Eles querem aceitar o Senhor Jesus como Senhor Salvador. Olha quem vai aplaudir a Deus aqui. Eu falei, meu! Agora eu não posso parar a palavra só na parte linda. Eu vou parar a palavra com o único exemplo na Bíblia. Que eu não posso fechar a palavra sem dar, e em seguida vamos para as unções. Deixa eu falar algo. Tem gente que tem uma dificuldade para lembrar de onde caiu. Tem gente que perde a salvação, mas não volta na igreja onde Deus o plantou. Perco a salvação, perco minha capa, perco meu chamado. 1 milhão de almas que Deus ia me usar para salvar na Índia, não vai salvar, porque daqui eu não saio, naquela igreja eu não volto. Mas tem outra gente no reino de Deus que tem uma manobra emocional para retomar, para confessar pecado, o que for. Você fez? Fiz. Mas de novo, vem aqui. Olha, caiu ali, volta ali. Sabe quem são essas pessoas? São as que já têm peculiaridade com o Espírito Santo. Elas sabem que a retomada, eles não podem perder tudo que já conquistaram até aqui. Vou te dar só um exemplo na Bíblia. Temos vários, vou te dar só um. 2 Samuel 11, versículo 1. Vou ler rápido. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, os reis tinham que estar na guerra, porque não chovia, o sol demorava para se pôr. Então era uma época boa para as pessoas brigarem. E Saul foi ungido para a guerra, ele ficava lá. Decorrido um ano em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe. Então ele ficou em Jerusalém. Tá aí, termina o versículo. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Errou feio. E aí ele viu que não tinha que ver. Aquela mulher coitada não tinha culpa de nada. Não conseguiu esquecer o que ver. Ficou cultivando isso dia após dia até cair. Depois da queda, ele levou um tombo. Ele apanhou de Deus, porque a nação inteira estaria com o dedo apontado. Deus não fez nada, então pode. Não, Deus tem que corrigir, porque ele fez o erro público. Em 2 Samuel 21, 17, leia comigo aqui. 2 Samuel 21, 17, disse Abisai, filho de Zeruia, porém Abisai, filho de Zeruia, socorreu a Davi, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco à peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Depois que Davi levou o tombo, porque ele não foi na batalha, agora que ele retomou com Deus, ele nunca mais fica no palácio na época da guerra. Ele está lá. Agora já é um senhor, cansado, exausto, mal consegue manusear a espada, mas ele está no lugar onde Deus queria ele. Por que isso? Porque Davi fez isso. Salmo 51, 11, Davi diz essa frase: Deus, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Perco minha vida na guerra, faço o que tiver que fazer, mas perder o que eu tenho com o Espírito Santo aqui, não vou perder. Por que eu li isso para você? Porque o Espírito Santo vai te dar particularidades, peculiaridades, vai te tornar uma pessoa riquíssima. Mas também Ele vai te pedir algumas coisas. E você vai estar pronta para entregar. Um perdão que está difícil. Um filho. Deus levou meu filho, minha filha. Eu entreguei para Deus. Aquele casamento que acabou porque o homem foi um lixo. Deus, eu entrego tudo isso nas tuas mãos. Você vai virar a página de muita coisa na tua vida. Esta manobra emocional é porque agora você entendeu que você tem muito mais a ganhar do que episódios que já não deviam mais te prender ao passado. Quem aplaude a Deus aqui?
muito mais falando em pecado. Quem quer ser cheio, cheia do Espírito Santo? Põe a mão no teu coração, apaga as luzes. Lembrando que apagar luzes não é nada místico, mas é para você não se distrair com a direita e a esquerda. Diga comigo: Senhor Jesus, diante da tua palavra, peço perdão ao Senhor por todas as vezes que soltei a tua mão para correr atrás do que não vale nada. Amado Espírito Santo, peço perdão ao Senhor por todas as vezes que abortei riquezas para correr atrás do vil. Peço perdão ao Senhor por todas as vezes que me chamou, me atraiu para a comunhão e eu não fui, dei valor a outras coisas. Peço perdão ao Senhor, inclusive por riquezas que o Senhor já me deu e eu tenha perdido, portas que o Senhor me abriu e eu tenha fechado. Peço perdão ao Senhor por todo o tempo que já desperdicei, todas as atitudes que ofenderam o Senhor na minha vida. Amado Espírito Santo, não me lance fora da tua presença. Volte a me acolher. Eu quero viver um novo que o Senhor disse hoje no púlpito, que preparou para me surpreender. Eu me lanço nos teus braços. Pai Celestial, Paizinho querido, muito obrigado por nunca desistir de mim, por ainda me olhar com tamanho amor, por ainda ver em mim pessoa tão rica. Eu me entrego nas tuas mãos. Diga para Ele: eu não sei o que fazer com a minha vida, por isso eu deixo ela inteira nas tuas mãos. Cuida dela para mim. Põe a mão na tua mente e diga: eu arranco dos meus pensamentos toda a informação que não presta, que roubava a minha comunhão com o Espírito Santo. Retiro da minha mente todos os bloqueios que me impediam de viver o sobrenatural. Põe a mão no teu coração e diga: eu abro o meu coração. Eu abro este baú para receber os moveres, as particularidades que o Senhor já separou para mim. Com a mão no coração ainda diga: eu sou espiritual. Eu sou assim mesmo. Eu sou sobrenatural. Eu sou assim mesmo. Ninguém vai conseguir me mudar. Vou nessa até o fim. Aplaude o teu Deus, aplaude em nome de Jesus. Pode acender as luzes. Hoje eu não vou fazer o que fazemos normalmente, de você orar no particular. Eu sei que você vai orar na tua casa. Pastora, temos lindas unções para fazer aqui, bastante coisa. Mais uma vez, povo do Senhor, olha que pedra linda que eu tenho aqui. Olha, olha. Olha se Deus não vai te dar muito mais do que isso. Olha. Quem vai aplaudindo a Deus? Quem? Quem? Eu vou deixar lá na mão do diácono. Vem cá, filhão. Esse diácono tem a filha mais linda dessa igreja. Ó, quem quiser ver, você vai mostrando a pedra. Põe a mão na mão da pessoa. Canta isso, povo do Senhor, canta. Eu preciso de ti, e quando a tua presença vem, ela traz um rio de vida. E quando a tua
diz que o Espírito Santo separou alguns para o ministério. E hoje o amado Espírito Santo também está separando alguns para o ministério. E nós, como igreja, vamos reconhecer, nós vamos selar. Nós já ministramos para esse grupo, um grupo enorme, já foram ministrados quinta e hoje, eles já sabem o que vai acontecer com eles, e nós como igreja vamos reconhecer essa unção sobre eles, e liberá-los para fluir nessa unção do Espírito, com o endosso e a credibilidade da igreja, amém? São pessoas que pagaram preço, pessoas que mostraram fidelidade, pessoas que estão conosco há muitos anos, e os seus primogênitos e pastores sobre eles já reconheceram isso, já selaram isso. Então nós vamos começar com a unção de evangelistas. Eu quero chamar aqui no altar o Carlos Eduardo, a Elaine Cristina do Cedro. O Carlos Eduardo é do 4G. A Elaine e o Emanuel são do Cedro. A Fabiana Ribeiro, CAF Kids. Luana Vieira, Cedro. Maria de Lourdes, dança, diaconia. Amém. Marcos Vinícius, Cedro. Margarete Moraes, evangelismo. Mariana Santos, Cedro. Vou chamar aqui o pastor Mauro, pastora Kelly, pastor Odair, pastora Sabrina, venham selar comigo. Cadê o pastor Rodrigo? Está aí? Pastora Fabi. Venham mais para... Vou chamar os primogênitos todos, mas esses que eu destaquei é porque tem pessoas, né, que estão debaixo deles, preparadas por eles. E a unção do evangelista nós já ministramos, eles já sabem, e vão fluir nesse rio de vida. Amém, amém. Filhos de joelho é melhor, podem se ajoelhar no altar. Glória a Deus, glória a Deus. O azeite aqui, eu vou pedir para o pastor Mauro já começar orando, enquanto eu vou passando esse azeite fresco. Aleluia. Onde está o azeite? Santo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pai, nós queremos te glorificar, te agradecer por essa honra, por esse privilégio, Senhor, por aqueles que o Senhor elegeu, que o Senhor escolheu nesse novo tempo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor. Que essa unção não venha trazer peso, Senhor, mas venha trazer glória e honra, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Já sabemos que há um novo tempo seja estabelecido, Senhor. Que o Senhor venha usar cada um deles com autoridade, com poder, o revestimento jamais visto, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nesse exato momento o Senhor calça a sandália dos evangelhos. Que eles possam anunciar a sua palavra a tempo e a fora de tempo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Usa cada um, Senhor. Reveste em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Já declaramos que esse novo tempo seja o novo de Deus sobre a vida de cada um deles, onde eles venham contemplar a sua grandeza, o seu poder, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que eles venham ser mesmo, Senhor, usado e usado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Que eles possam alcançar, Senhor, vidas. Que eles possam ir em lugar onde pessoas não vão, onde o seu evangelho pode ser anunciado, Senhor, onde o seu evangelho pode ser alcançado, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o evangelismo é aquele que vai mais longe, que vai onde pessoas não vão, Senhor. Que eles venham ser habilitados agora no mundo espiritual, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Que essa unção seja um novo tempo, onde eles venham ser manifestados pelo seu poder, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Use cada um com autoridade, com poder, um revestimento jamais visto, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Já liberamos os dons, onde eles possam andar, Senhor, nos dons, no sobrenatural, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Queremos te glorificar e te agradecer, em nome de Jesus. Amém e amém.
Pastor Odair, ore por eles agora. Pastora Kelly também. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar essa unção, Senhor. É uma unção, Senhor, que não traz peso, Senhor. É uma unção, Senhor, que não traz, Senhor Deus querido, ó Deus, situações contrárias nessas vidas, nesses ministérios que aqui estão, Pai. Nós declaramos que são, Senhor, soldadas que se levantam, Senhor, nesta manhã, Senhor, ministerialmente, Pai. Declaramos que essas mãos estão preparadas, Senhor. Declaramos, Senhor, que esses corações já foram sondados, ó Pai. E a partir de hoje, Senhor, é destravado. Nós destravamos no mundo espiritual agora, Senhor. Ó Deus querido, tudo que estava preso, Senhor, ó Pai querido, que ainda não tinha chegado, nós declaramos agora, através dessa unção que escorre, é uma unção que delibera no mundo espiritual, dons, virtudes, talentos que estavam presos, mas são deliberados neste momento. Pai, nós chamamos os sinais, nós chamamos o fogo, nós chamamos o avivamento. São filhos da visão, são filhos do avivamento, e nós declaramos: não há bloqueio, nada segura vocês. Vocês vão e são abençoados. Vocês chegam e o poder de Deus chega com vocês. Aonde vocês estiverem, a glória do Senhor acompanham, porque vocês entenderam aonde foram colocados, aonde estão inseridos, e por isso a glória do Senhor segue o seu ministério, segue a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Sim, Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, que cada um dos teus filhos aqui, Senhor, serão cheios do teu amor. Pai, que o Senhor venha, Senhor, depositar sobre eles, Senhor, nessa manhã, Pai, a tua compaixão. Pai, que eles possam, Senhor, estar com o coração deles alinhados contigo. Pai, que eles possam ir, Senhor, e avançar em tudo aquilo que o Senhor já prometeu, tudo aquilo que eles já têm feito, Senhor, tudo aquilo que eles já têm entregue, Senhor, diante do teu altar. Encha, Senhor, cada um deles, Senhor, nessa manhã, com a tua graça, com a tua misericórdia, com a tua compaixão, Pai, que eles sejam, Senhor, revestidos por esse amor. Pai, que o Senhor venha abraçá-los, Senhor, com este amor, Pai, e que cada um, Senhor, possa te servir, e quando estender a mão, Senhor, por um necessitado, eles serão revestidos com o teu amor, com a tua graça, com a tua compaixão. Senhor, nós selamos a vida de cada um nessa manhã, em nome de Jesus. Estende a tua mão para eles, igreja. Aleluia. Diga comigo: como sua igreja Casa Firme. Como sua igreja Casa Firme. Nós recebemos vocês na autoridade de evangelistas. Nós recebemos vocês na autoridade de evangelista. Declaramos que essa unção na sua vida Declaramos que essa unção na sua vida jamais acrescentará dores. jamais acrescentará dores. Mas em tudo acrescentará Mas em tudo acrescentará riquezas de Deus. riquezas de Comunhão Deus. com o Espírito Santo. Comunhão com o Espírito Santo. Em nome de Jesus, aplaude Em a nome Deus, de casa do Jesus. Senhor, aplaude, amém, amém. Aleluia, parabéns. Glória a Deus, glória a Deus. Que gostoso, vão trabalhar, tem muita Vamos coisa para evangelizar. fazer. Glória a Deus. Gente, o número de missionários é grande, não vai caber aqui em cima. Então nós vamos fazer em 2 etapas, amém? E eu quero chamar a unção missionária. É uma unção assim muito especial, é um missionário interno da igreja. O missionário está colado nos pastores. O missionário também já pode pregar lá fora. Quando é convidado para uma igreja, nos representa. Quanta coisa, né? Eu já ministrei os missionários. E os missionários não podem ter tempo ruim, amém? Os missionários vão servir na igreja em todas as áreas. Faltou um tio do Kids, o missionário vai lá. Faltou uma faxineira, o missionário vai lavar o banheiro, amém? É tudo, é missão, é envio. Então nós vamos chamar o Anderson Ramos, diaconia. Claudinei Moura. Olha, gente, eu vou chamar
separado às vezes da esposa. Sabe por quê? Porque na casa firme nós reconhecemos a unção da pessoa. Às vezes a esposa não é a hora dela, mas tem uns que é ao mesmo tempo. Então, glória a Jesus. Nós vamos chamar então também o Denis Rocha, diaconia. O Elton, diaconia. Aleluia. Vamos chamar também a Gabi Moura, diaconia. Leila Rodrigues, diaconia. Maria Cecília, diaconia. Pastor Marcelo, pastor Andréia, esses missionários, o fogo santo, hein? Reginaldo Silva, diaconia. Ricardo Daglian, diaconia. Roseli Odilon, diaconia. Suzana Aparecida, diaconia. Vânia, diaconia. Minha gente, eu quero que vocês olhem para esses diáconos. E eu fiz separado os diáconos aqui. Sabe por quê? Porque esses, na hora mais difícil da igreja, não jogaram a toalha do serviço. Vamos aplaudir a Deus por eles. Nomes mencionados venham receber riquezas verdadeiras aqui. Aleluia. Então, queridos, eu quero honrá-los, porque a diaconia teve que improvisar tudo, né, pastor Marcelo? Improvisar tudo. Aleluia. Cada lugar que a gente ia, a diaconia estava lá. Amém. Então nós queremos reconhecê-los. Aleluia. Glória a Deus, Pai. Nós colocamos estes teus servos na tua presença, Pai. E como eu ministrei a vida deles, Pai, é um reconhecimento pela obra que fizeram até aqui e um desafio por aquilo novo que o Senhor coloca nas suas mãos. Nós, como igreja, reconhecemos esta unção agora nova sobre a vida de vocês. Nós declaramos que agora sobre a vida de vocês essa nova unção. E com essa nova unção vem uma nova autoridade dos céus. Vem portas abertas do Senhor. Vem a sabedoria de Daniel. Vem em nome do Senhor Jesus estratégias de Deus. E nós declaramos em nome do Senhor Jesus que esta nova unção só traz alegria, bênção, gozo, responsabilidade, expectativas em Deus. Declaramos o melhor desta terra, selamos a vida de vocês e declaramos uma colheita sobrenatural. Abençoamos o chamado, abençoamos a unção e declaramos o novo de Deus é chegado em nome do Senhor Jesus. Pai querido, com muita alegria, Senhor, nós estamos aqui, Pai, celebrando a unção dos teus filhinhos, Pai. Senhor, o Senhor os achou fiel, o Senhor os encontrou com lealdade no coração, Pai querido. E por isso, Pai, eu te peço que o Senhor venha acrescentar, Pai querido, no mundo espiritual, como o nosso apóstolo pregou hoje, Senhor, a tua bênção que enriquece em todas as áreas da vida deles, da saúde, na família e principalmente, Senhor, no ministério, que eles possam cada vez mais ouvir a tua voz, serem usados por ti, Senhor, em todo o tempo, Pai querido, e nós te agradecemos, Senhor, pela vida dos teus filhos, em nome de Jesus, amém. Estende a tua mão para eles, igreja. Diga como sua igreja, Casa Firme. Como sua igreja, Casa Firme. Recebemos vocês nesta unção e nesta autoridade. Recebemos vocês nessa unção, nessa autoridade. Declaramos que essa unção na sua vida Declaramos que esta unção na sua jamais vida acrescentará dores, jamais acrescentará dores, mas apenas acrescentará poder de Deus, poder de Deus, riquezas de Deus, riquezas de comunhão Deus, com o Espírito Santo. comunhão com o Espírito Em nome de Santo. Jesus, Em aplaude a nome Deus de pela vida Jesus. deles, aplaude, porque o próximo da vez é você. Aleluia! E que chique essa toalha, hein? Olha, gente, a gente fez uma toalha chique mesmo para eles, especial, porque na diaconia nós temos um lema. Assim como o Senhor Jesus, ele se cingiu com a toalha do serviço, embraçou a toalha e lavou os pés aos seus discípulos, nós falamos para eles que eles têm sempre que estar com a toalha do serviço na mão e lavando os pés uns dos outros. Então agora a responsabilidade é maior, porque tem uma toalha mais bonita ainda.
E branquinha, hein? Não pode sujar essa toalha. Aleluia! Enquanto eles vão descendo, eu vou chamar o último grupo. E quero dizer, filhos, que todos eles aqui passaram pela escola ENCAF. E os que ainda estão na periga, a gente já resolveu com eles. Todos que são ungidos nesta casa precisam passar pela escola. É um pré-requisito, porque a igreja precisa sentir que você entende a visão da igreja. Amém, filhos? É muito importante. E que alguns já estavam até preparados, mas não fizeram a escola. Então esse é o impeditivo, porque nós queremos que você entenda a igreja como igreja. Mas em breve você vai estar aqui também, em nome de Jesus. E agora nós vamos chamar a última leva. Glória a Deus! Nós vamos chamar o nosso querido irmão César Henrique Fernandes, mais conhecido como Cezão ou Cezinha. Quero também chamar jovens, né? Pastor Marcelo, pastora Pamela. Jovens, quero chamar aqui também Peraí que está tudo muito junto. O evangelista Arthur, porque todos que são ungidos missionários já foram evangelistas. O pastor Rodrigo, esses meninos estão um luxo, hein? Já falei que um quesito aqui é ninguém com calça rasgada. Olha a categoria, hein? Missionário Cássio! Oh, aleluia! Cedro! Espera aí que eu estou pulando todo mundo aqui, voltamos. Ah não, os diáconos eu já falei. Adriana França Cafiquides. Ângelo Silva Cafiquides. Antônio Barbosa Cafiquides. Quem disse que o pessoal que fica na salinha não é reconhecido? É reconhecido sim, porque é um ministério seríssimo edificar as crianças. Quero chamar o Cristiano Cafiquides. Cristina Crisares Cedro. Olha o casal aí. Edson Vidal, evangelismo. Jailton Amorim Cedro. Fernanda Vidal, evangelismo. João da Dança 4G. Esse aí eu acho que tem que se candidatar a vereador, não é possível. João Henrique Cedro. Luana Amorim Cedro. E agora tem pai que vai babar. Agora tem pai que vai babar. Maria Eduarda 4G. Pai e mãe vão babar. Maria Isabel Cafiquides. Tem uma mãe que vai subir aqui também. Vem aqui, pastora. Você mesmo. Eu quero chamar a pastora Tânia Cafiquides. Eu quero chamar a filhinha linda dela, Martinha. Eu quero chamar mais um integrante da família Moura, Mateus Moura. Ei, 4G. Quero chamar o Oséias Cedro. Olha, a turma do Cedro, todo mundo desencanou, hein? Regina Cafiquides. Renata Cedro. Sônia Cafiquides. Stephanie 4G. Tem outro pai, tem outra mãe que vão babar hoje aqui. A nossa psicóloga, aleluia.
Evangelista Tânia Cafiquides. Thaís Cristina Cedro. Evangelista Thalita 4G. Eu falei que a Thalita tá pastoral hoje, olha que chique. Cadê a pastora Iara e o pastor Edu? Sobe aqui também. Tem pais líderes babando aqui, feliz. Aqui não tem mamata, né, apóstolo? Aqui não tem mamata. Só porque é filho de pastor, não, paga todos os preços iguais. E isso os honra, isso fala deles, não é? Evangelista Vitor Camargo, 4G e louvor oficial, né? Esses meninos provaram que são missionários da igreja, porque já estão tocando na igreja. Evangelista Vitória 4G. Ah lá, eu não falei que os pais vão babar hoje? Franciele Jovens CAF. Gabi Elaine Diaconia. Já foi. Eu acho que terminou, né? Gente, tem alguém que eu esqueci? Me perdoa, é muita gente que eu estou lendo aqui. Eu acho que estão todos, certo? Você ainda queria ter esquecido alguém? A Frana, eu falei o nome dela, ela está vindo. Ela foi interceptada no caminho. Tem mais alguém? Eu não vou aplaudir por ela, Oh, não. aleluia! Essa igreja parece criação de coelhos. Traz o azeite. Porque ela vem me dizer que os que têm mais de 5 anos na igreja e que vão ser ungidos, e que precisava de 2 cultos para isso. Eu falei, só se for criação de coelhos. E que eram mais de 76, mas que alguns têm que esperar só mais um pouco. Eu vou para essa igreja também. Vou me ungir alguma coisa. Vai lá, filhona, vai. Ô Fran, eu te chamei, hein? É que eu, né? Chamei todo mundo. Olha, quero dizer que tem filhas e filhos de primogênitos aqui no altar. Tá? Todos são importantes para nós, mas esses aqui conhecem bastidores. Se eles estão aqui, é porque eles são árvore frutífera, têm dado fruto. Amém? Amém. Glória a Jesus. Senhor, muito obrigada, Pai, por esse dia tão especial, Senhor, de derramar o óleo, Senhor, sobre aqui os teus valentes, Pai, pessoas, Senhor, tão genuínas, Pai, na fé, Senhor, no amor à tua palavra, determinadas, ousadas, intrépidas, Senhor, obrigada, Pai. Nós queremos como igreja hoje declarar, Senhor, que os pés dos teus filhos são formosos, Pai, em nome de Jesus, aonde eles pisarem as plantas dos pés, é chegado o reino de Deus, é chegada a tua justiça, a tua paz, Senhor, em nome de Jesus. Queremos declarar, Senhor, que eles são ousados, ilimitados nas mãos do Deus vivo e poderoso, Senhor, em nome de Jesus. Declaramos, Senhor, hoje os teus renovos. Declaramos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que essa unção, Senhor, vai acrescentar alegria, júbilo, Senhor, um tempo de restituição, Senhor, um tempo de coisas novas, um tempo de conquistar e avançar, um tempo de estabelecer os teus decretos, Senhor, um tempo de estabelecer, Senhor, em nome de Jesus, para a tua glória, em nome de Jesus, Senhor, nós os abençoamos com uma fresca e poderosa unção, Senhor, em nome de Jesus, amém, Senhor. Senhor Deus Pai amado, em nome de Jesus, Pai, essa unção, Senhor, ela não traz peso, pelo contrário, Senhor, através dessa unção, Senhor, teus filhos vão andar e pisar, Senhor, nas nações, os teus filhos, Senhor, ó Pai amado, vão fazer coisas maiores, os teus filhos, Senhor, ó Pai amado, vão ser mais ousados ainda, Pai, em nome de Jesus, Senhor, venha derramando, Senhor, ó Pai amado, uma porção nova, Pai, um fogo novo, Senhor, ó Pai amado, um agir novo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, arrancamos, Senhor, ó Pai amado, todo o peso, Senhor,
todo peso, Senhor, ó Pai amado, em nome de Jesus. Nós declaramos, ó Pai, nós declaramos, Senhor, ó Pai amado, as bênçãos do céu, Senhor, o romper, Senhor, ó Pai amado, do sobrenatural, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós declaramos, Senhor, que eles se submetem no Teu amor. Pai, aqui se levanta uma geração daqueles que estão indo para o ID, porque o Teu chamado é o chamado do ID. São aqueles que vão sendo levantados, Senhor amado. Em meu nome farão coisas maiores do que eu fiz. São aqueles que escolhem servir, são aqueles que escolhem amar. Levanta eles em autoridade, em amor, em essência, Pai. São aqueles que colocam o Senhor Jesus no centro de todas as coisas. Aqueles que escolhem, Senhor, Te adorar com as suas vidas. Levanta, Senhor, aqueles que vão para as nações, aqueles que vão para as comunidades, aqueles que vão alcançar os inalcançáveis, que vão abraçar os inabraçáveis. Levanta, Senhor amado, aqueles que escolhem Te amar, Senhor, com a sua vida. Pai, aqui está uma geração, Senhor amado, aqueles que estão, Senhor, sendo aprovados, porque em todas as coisas têm sido provados. Aqueles que escolheram Te amar, Senhor amado, aqueles que escolheram, Senhor, se submeter, aqueles que escolheram, ó Pai, não olhar para as dificuldades, não olhar para os bastidores, mas escolheram andar, Senhor amado, em altos lugares. São aqueles que escolhem, Senhor, Pai amado, fincar suas expectativas no Senhor. Pai, aqueles que, sendo detentores de promessas, o mundo não era digno, porque as suas expectativas estão na cidade eterna. Levanta, Senhor, eles em autoridade, em essência, Pai, em nome do Senhor Jesus. Sejam tomados pelo Espírito Santo de Deus. Sejam cheios do Espírito Santo, cheios dos sinais e maravilhas do Senhor, para que o mundo creia que o Senhor Jesus foi enviado. Que vocês se manifestem a glória de Deus. Conformosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Em nome do Senhor Jesus, onde pisa a planta dos vossos pés, é dado por herança. Eu declaro que os pés pisarão nações dessa terra, pisarão cidades dessa terra, e as tomarão em nome do Senhor Jesus, para a glória de Jesus. E eu declaro que as nações estão abertas, porque vocês são missionários do reino, e o reino espera, o reino vai trazer coisas novas a vocês, os tesouros, os presentes. E eu declaro que esses presentes estão sendo entregues aqui diante desse altar, são dons, sinais, maravilhas, para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém, amém. Igreja, estende a mão para eles, diga comigo, como sua igreja, casa firme. Como sua igreja, casa firme. Recebemos vocês nesta autoridade. Recebemos vocês nesta autoridade. Declaramos que essa unção na sua vida. Declaramos que essa unção na sua vida. Jamais acrescentará dores. Jamais acrescentará dores. Mas em tudo acrescentará. Mas em tudo acrescentará. Riquezas de Deus. Riquezas de Deus. Comunhão com o Espírito Santo. Comunhão com o Espírito Santo. Em nome de Jesus, aplaude o teu Deus. Em nome de Jesus, aleluia! Que o amor de Deus Pai, santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com os amados e com todo o povo que ama a Cristo na terra de hoje para todos sempre. Amém e amém. Estamos liberados em nome de Jesus. E o louvor não vai parar. É muita coisa boa para celebrar. É muito louvor, muita gratidão, e esse Mousses vai ser assim. Eu quero te ver nesse Mousses. Com certeza vai ser extraordinário, um divisor de águas. Nós vamos ter toda a programação que você sabe que é maravilhosa, sexta e sábado, 17 e 18 de outubro. E vamos ter também a presença da pastora Alda Célia, preciosa, o pastor Leonel, lá do Porto, Leonel Ferreira, nosso querido, nosso apoiador. Eu estarei com as primogênitas, com as pastoras. Nós vamos ter um espetáculo, gente, vai ser demais. E você já sabe o tema, né? Corajosas. E você que é corajosa,